Olá, amigo, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Continuando essa série de vídeos falando sobre as experiências fora do corpo. Então, hoje, dando prosseguimento, eu quero falar um assunto que mexe com todos. Todos nós estamos sujeitos aos intempéries, né? Vamos assim dizer. O nosso sim e o nosso não está aí totalmente ativo em todos os momentos da nossa existência, e quando nós não estamos, vamos dizer assim, vigilantes, atentos, nós somos facilmente levados para o lado que não é certo. Acabamos fazendo coisas na nossa vida que depois nos arrependemos. É interessante esse processo de acertos e erros, né? De quedas e depois se levanta novamente, né? É o cair e levantar, é esse ir e vir, né? É uma senoide, altos e depois baixos, né? Nós vamos seguindo por esses caminhos de alto e baixo. Ora nós estamos bem, ora nós estamos cansados, né? Desanimados, né? Ora nós estamos otimistas, de bem com a vida, e de repente você fica uma pessoa pessimista, né? Tudo está errado, né? Então somos levados a esses picos, né? E a essas profundidades constantes da nossa vida. É por isso que Jesus sempre colocava para os seus discípulos o estar vigiando, né? Estar atentos, vigilantes, para não se deixar ser levado, né? É muito importante nessa caminhada, então, a oração. A oração é muitíssimo importante para nós ficarmos atentos, né? E não deixar ser levado, porque toda queda resulta em dor, sofrimento, né? E, infelizmente, nós precisamos passar pelas quedas para depois avaliar e buscar não cair mais. Mas é uma constante, né? Vamos dizer assim, é muito difícil você se manter o tempo todo no otimismo, na alegria, mas deve ser tentado, devemos procurar, né? Esse meio, e com a ajuda, é claro, dos espíritos que estão à nossa volta, o nosso anjo que está sempre conosco, né? Nós vamos buscar seguir por esse caminho mais de perto, né? Então Jesus falava, né, está escrito em Isaías, em que a sua estrada será aplainada, né? Os caminhos que eram curvos se tornarão retos, né? As profundezas serão todas soterradas, né? E os morros serão aplainados, né? Para que você vá numa direção reta até ele, né? Não faça curvas, não se perca no caminho, né? No meio desses altos e do baixo, né? O importante é seguirmos uma linha reta, o mais reto possível. E para isso, volto a afirmar a importância da oração. É importantíssimo esses momentos de oração constante na nossa vida para que esse caminho se torne reto. Mas, uma vez que se levou um tombo, peça ajuda a Deus, do seu anjo, peça a mão, se levante e continue na caminhada, né? Faz parte do ser humano, todos nós vamos passar pelos tombos, inúmeros tombos, porque o tombo faz parte do aprendizado, né? Estamos aqui nesse mundo aprendendo e, vamos dizer assim, né, por causa da nossa estupidez, pequenez, falta de inteligência, acabamos passando pelos tombos muitas vezes, né? E
Na graça de Deus, cada vez que você cai, você se levanta, chacoalha a poeira e continua no seu caminhar, né? Sempre tirando novas lições e retornando cada vez menos, né, para aqueles tombos, né? É recorrente, às vezes, pessoas que se afastam, por exemplo, da bebida, do fumo, das drogas, né? Ficam um bom tempo sem cair naquele erro e depois volta a ter uma recaída séria. É triste, mas é uma coisa até que comum, né, acontecer. E depois dessas quedas, a tendência é diminuir, né, essa volta, e até o ponto em que se extingue completamente, né, aquele erro. Eu, como já coloquei para vocês em outros vídeos e volto a colocar agora, eu faço anotações, eu tenho um diário que eu escrevo todos os dias e nele eu busco colocar os meus erros, né? É claro, de uma forma que ninguém possa entender que é o que ali está. Eu sempre coloco com números, né? Minha linguagem é com números. Eu fiz matemática, fui professor de matemática, então me dou bem com os números e coloco números para certos erros que eu cometo, às vezes erros pequenos, outros erros maiores, todos nós cometemos erros, né? E eu vou buscando, né, esse caminhar com esses números e buscando o acerto, né? Tem um deles, né, que eu vou relatar para vocês, é o procurar servir, né? É interessante isso. Eu quero servir, então servir aqueles que estão à minha volta, minha família, meus pais, né? As pessoas da igreja, e eu busco servir, sem reclamar. Então eu coloco o número, 1 dia buscando servir, 2 dias buscando servir, assim vai, né? E quando você, em algum momento, deixa de servir para buscar os seus interesses, daí eu começo a contar tudo de novo, do zero, né? Então é uma constante, né? Então tem tantas coisas que você pode enumerar, né, e não cair mais, né? Poxa vida, eu consegui ficar 100 dias sem cometer tal erro, né? Uma vitória, né? Na minha contagem lá eu estou com 800 dias, né, numa contagem. Pô, chegar a 1000 dias eu já paro. Eu sei que não vou cometer mais aquele erro, né? É apenas uma forma de a gente ir se acertando. Eu lembro de uma passagem de São Francisco de Assis, muito interessante, que merece a nossa meditação nesse momento, né? Ele chegou para o seu amigo Bernardo e disse assim: Bernardo, eu quero que você fale dos meus erros, o que eu estou errando, né? Quais são os pecados que eu estou fazendo na minha vida, né? Quero que você indique, né? Porque às vezes a gente não consegue perceber o próprio erro e fica passando pelo mesmo erro sem entender que está sendo errado, né? Às vezes no tratar uma pessoa, enfim, às vezes você passa por cima e não consegue perceber que você está magoando alguém, né, que você está entristecendo alguém, enfim. E depois de um longo tempo que você vai perceber, né? Então é importante que o outro que esteja do lado faça essa verificação, né? Esteja atento e possa nos corrigir. Daí então ele pediu para o seu amigo Bernardo: Bernardo, fale sobre os meus erros, os meus constantes erros, né, para que eu possa corrigi-los, né? Bernardo ficou meio sem jeito, né? Como é que eu vou corrigir uma pessoa tão boa, né? Que eu me espelho, que eu busco seguir, né? Como que eu vou fazer uma correção para essa pessoa, né? Daí, depois de muito pensar, ele falou assim: tá bom, eu vou, mas com uma condição. Daí Francisco falou: qual que é essa condição? É que você também faça o mesmo comigo, né? Você busque relatar quais são os meus erros, né? Daí assim eles combinaram de um buscar, né, encontrar um erro no outro e avisar, né? Olha, você está errando em tal coisa, né?
Gente, é muito bonito para quem quer crescer, para quem quer evoluir, né? Mas também temos que tomar cuidado para não fazer isso para as pessoas quando elas não estão preparadas, né? Porque quando você indica um erro de uma pessoa, ela volta, retorna, né? Quando a pessoa não está preparada emocionalmente, espiritualmente, né, para fazer mudança de vida, ela fica brava, ela fica nervosa porque você está acusando ela de alguma coisa, né? Então o fato é bonito de colocar que Jesus ele nunca ia ao encontro do erro das pessoas, ele sempre colocava os acertos, né, que aquele ser estava acertando, né? E não comentava nos erros que ele fazia, mas sempre nos acertos. E em cima dos erros ele não comentava de forma alguma, né? Não tocava na ferida, mas buscava contar uma história, uma parábola, em que a pessoa prestasse atenção e na historinha ela se visse, né, naquele lugar da tal personagem e sozinha conseguisse entender, né, e fazer uma mudança de vida, de comportamento. Então era uma constante na vida de Jesus ir ao encontro das pessoas e ajudar as pessoas a fazer essas mudanças, né? De uma forma muito amorosa, realmente com muito amor, não procurando ferir aquele que você vai ao encontro, né? Mas sim elevar essa pessoa para que ela possa ter uma vida melhor, né? E tanto é que muitas das pessoas que Jesus ia ao encontro e elevava as pessoas se tornaram até seus discípulos, né? Bonito de ver isso, né? O próprio Mateus, São Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Vamos dizer assim, ele era uma pessoa rica, que se enriquecia através da cobrança de impostos dos seus próprios, né, judeus. Ele era um judeu e cobrava dos seus irmãos, né? E nesse cobrar dos seus irmãos, ele cobrava uma taxa a mais, que era o seu sustento, né? Porque os romanos não pagavam nada, né, para os cobradores de impostos. Então eles que cobravam um valor maior dos seus irmãos, né? E com isso, nesse abuso, eles iam se enriquecendo. Então eram pessoas ricas, poderosas, né, latifundiárias, donos de lojas, enfim. E Jesus foi ao encontro dele e disse: Mateus, olhou nos olhos deles e disse: segue-me. Ele não teve outra resposta. Ele se levantou do mesmo tempo da sua mesa e deixou ali todos os seus pertences, todos os seus valores, dinheiro, tudo que ele tinha, e foi ao encontro de Jesus, né? Porque ele percebeu em Jesus um mundo novo, né? Então esse perceber um mundo novo, ter uma visão diferente, né, da vida desse mundo aqui, é que nos leva à correção. E então eu digo para vocês, volto a colocar agora nesse momento, nesse pequeno vídeo que estou fazendo agora, que esse mundo aqui é um mundo de ilusão. Já falei isso inúmeras vezes e volto a falar agora. É importante tocar na mesma tecla. Então esse mundo aqui é um mundo de ilusão, é um mundo onde nós nos perdemos em cima dos prazeres, em cima das buscas mesquinhas, frutas do egoísmo. Então esse nosso organismo aqui é muito bom, muito bem feito, né? Mas ele tem muitas necessidades, né? Então, tanto da alimentação, da água, dos momentos de lazeres, né, do divertimento, e tem um monte de coisas, né, que o atrai. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos habitando esse corpo que tem as necessidades, né? As inúmeras necessidades, né? E ele, de uma forma muito egoísta, vamos assim dizer, né, como se fosse um animal. O animal também ele come de uma forma que se enche, se empanturra de uma tal forma que não deixa para o outro, né? Assim eu vejo aqui em casa com os bichinhos. Então esse organismo que nós estamos aqui é um animal, é um ser animal que tem que ser, né, devidamente, vamos dizer assim, cuidado e estar atento para as necessidades dele, né? Porque ele quer sempre mais, ele quer sempre comer mais, beber mais, e quando
pega uma coisa gostosa para comer, um doce, alguma coisa, ele vai comendo, né? Ele quer, e você tem que colocar um breque para ele, né? Então, para esse ser aqui. Eu gosto sempre de ver o meu ser, esse corpo aqui, não como sou eu. Eu me coloco aí como um ser que eu estou usando, né? Uma máquina que eu estou usando. Como eu estou usando uma moto, um carro, uma bicicleta, né? É um instrumento que você está usando aqui apenas. E esse instrumento, né? Você tem que entender que esse instrumento ele é vivo e exige coisas, né, que você tem que dosar. Não dar tudo o que ele quer, né? Para que você não caia nesse erro e não, vamos dizer assim, erro do pecado, né? Da gula e da vaidade e tantos mais que é próprio desse corpo aqui, né? Então observe um cachorrinho, um gatinho, né? Na alimentação dele, quando você dá alguma coisa, ele come e depois passa mal. Então nós que temos que dosar o que eles comem para que eles tenham uma saúde, não é verdade? Assim eu faço aqui em casa, para que eles tenham saúde, eu faço a dosagem, né, daqueles que eles precisam, né, para que não fique doente. E o nosso corpo, esse organismo aqui, também tem que ser cuidado dessa forma. Dosar a alimentação e tudo que você faz com ele para que ele não fique doente, né, para que ele tenha saúde, enfim. Então, os erros que nós cometemos na nossa vida, que a Bíblia fala tanto em pecar, né? Pecar, é pecado. Que pecado? O que é isso? O que é pecar, né? Então, o pecar é você maltratar a si mesmo, o seu organismo, o seu corpo, tirar a saúde de você, né? É um pecado. Ou de outro, né? Que está à sua volta, né? De alguma forma, você tirar dessas pessoas que estão à sua volta esse poder de se alimentar, esse poder de ser feliz, esse poder de ter uma moradia digna, esse poder de ter cuidados médicos, de ter escola, né? Ter estudos, enfim, ter alegria, poder se divertir, ser feliz, poder crescer, né? Então, quando você tira dos outros que estão à sua volta essas oportunidades de ser melhor, de crescer, né, você está pecando contra o outro, né? Então o pecado é fazer o mal para si ou para aqueles que estão à volta, ou para a natureza, a criação, como hoje nós fazemos, né? Pecamos contra a natureza, quando poluímos o meio ambiente, quando jogamos lixo, né? Enfim, quando usamos, né, do planeta Terra em demasia dos seus recursos até não poder mais, né? Então tudo isso é pecado contra a natureza, contra o meio ambiente, contra tudo isso que o nosso Pai fez para nós, né? Então pecar, volta a colocar, né? Um pecado é fazer mal para si ou fazer mal para os que estão à nossa volta ou para toda essa criação, toda a natureza, né? Então esse é o sentido do pecado, tá certo? Então quando nós pecamos contra nós mesmos, né? Nós sofremos por causa dos abusos que fazemos contra o nosso organismo. Quando nós pecamos contra um irmão que está do lado, uma pessoa que mora com você, um parente, uma pessoa de trabalho, né? Você está atrapalhando aquela pessoa, né, no seu crescimento, tá certo? Está tirando a oportunidade dela ser mais feliz, né? Então a falta de cuidado pelo animal, por exemplo, um animalzinho, você está pecando quando você deixa ele ficar doente, não dá os cuidados necessários, né? Então você tem que estar atento para que ele, isso é o servir, né? A intenção de servir, né? Que Jesus fala tanto para nós, né? É servir aos animais, servir as pessoas, servir a criação, a natureza, né? É se preocupar com eles, fazer que eles sejam melhores, né? Então vamos ver lá, o que tal pessoa está precisando para que ela seja mais feliz. Então eu vou lá e busco ajudar essa pessoa a superar aquela falha e ser feliz, tá certo? Então, daí voltamos ao início desse vídeo aqui. Falei bastante sobre o pecado, né? E o pecar, o cair num erro, né? Às vezes você fala assim, eu não vou mais fumar, quem fuma, né? E passa um tempo sem fumar, de repente a pessoa vê né, caída no seu organismo, deseja tanto aquilo que você acaba caindo e voltando, né? Outro dia eu encontrei com uma senhora que ela tinha parado de fumar, mas ela estava com um problema tão sério, né,
nas costas, dores nas costas, né? Os médicos estavam buscando fazer cirurgia, isso, uma série de tratamentos, e ela não conseguia largar, né? Muitas dores, ela ficou tão deprimida, né, com as dores que não passavam, que ela falou que eu voltei a fumar para esquecer um pouco, né? Olha só, é um absurdo, né? Porque vai de melhorar, vai piorar a situação dela. É uma forma de fuga que ela achou por causa daquele problema que ela estava tendo, né? Tá aí. E talvez não pare mais de fumar agora. Voltou, já é velha, e voltou a fumar, né? Poxa vida, né? Que triste, né? Às vezes uma pessoa que também deixou de beber, tem um vício na bebida, no álcool, né, e deixa de beber, né, e de repente vai aí numa festa, alguma coisa assim, e bebe, e daí o vício volta novamente, né, cai no erro, não consegue superar aquilo, né, tá aí. Então tem tantas e tantas formas, né, também o sexo, né, procura de uma forma desenfreada, né, sem freios, né, uma coisa que Deus fez para a nossa criação, é uma coisa bela, e para muitos fica uma coisa horrorosa, né? Porque não consegue se conter, né, em cima daquilo que era para ser bom, né? E acaba sendo usado de uma forma errada, né? Então, tantas coisas, né? Então, o uso do dinheiro, das drogas, o do ter, do ser, né? Quantas coisas que são oferecidas para nós, né? E nós acabamos, né, quando usamos de uma forma errada, daí vem o pecado, né? Usar de uma forma correta não é pecado, mas usar de uma forma desenfreada, né, fazendo mal a si ou ao outro, daí se torna pecado, tá certo? Então, queridos irmãos, eu quero focar no pecado, né? Daí você vai pensar assim, como é que Deus vai olhar para os erros que eu faço? Será que Ele vai me perdoar? Eu digo para você que Deus não está preocupado, né? Ele não se ofende com os erros que você cometeu, nada disso, não é essa a ideia, né? A ideia é de você mesmo, né, se encontrar. Então, os pecados, Deus não vai ficar acusando você pelos pecados que você fez, mas você mesmo vai fazer, né, essa acusação. Assim como você faz hoje, quando você erra, você fala, poxa vida, eu errei de novo, né? Vou me corrigir. Então é assim que funciona. Não há outro tipo de correção lá no céu, a não ser você mesmo. Nós mesmo que vamos percebendo as falhas, os erros, como Jesus fazia com as pessoas, e vamos corrigindo essas falhas, esses erros que vão acontecendo em nós. Somos nós mesmos, gente. Tá certo? Então não existe punição, não existe castigo, não existe nada disso. Não tem porquê. Deus é bom, Deus não pune, né? Somos nós mesmos que vamos nos punindo, né? E vamos sofrendo por causa dos nossos erros e vamos nos alegrando, sendo felizes com os acertos, né? Então eu estou colocando esse vídeo aqui, que eu vou colocar como tema a queda, né? Queda, esse tombo, esse cair, né? Para nós pensarmos um pouco mais em nós e buscar esse caminho da felicidade, né? Ser feliz, né? Porque quando nós vibramos numa frequência positiva, alta, né? Amorosa, de servir, de não ser servido, né? Pensando nos outros, né? O seu espírito se eleva, né? Você se incha assim, a sua luz se torna grande, né? Porque você está indo ao encontro do outro, está partilhando, está buscando o outro, né? Então você é uma pessoa de luz, né? Você começa a crescer, inchar, né, a sua aura, né? E vai tomando conta de todas as pessoas que estão à volta. Mas, quando o contrário acontece, você vai se fechando em si, no seu egoísmo, nos seus erros, né? Aquela luz, né, vai se fechando, vai ficando pequena, você fica preso em si mesmo, né? Nos seus erros, das suas falhas, em tudo aquilo que você fez, né? Puxa vida, é um mal tão grande. Se conseguíssemos entender, né, nós não cairíamos mais nos erros, nas tentações, né, por causa do que vem depois, o sofrimento, né? Então, existe uma série de sofrimentos, né? Quando você, no corpo, faz alguma coisa errada para o organismo, você vai ter dor, vai ter uma doença,
que vai cair sobre você por causa daquela falha, né, que você não conseguiu conter, tá bom? O caso, por exemplo, do diabetes, né, a pessoa não se contém no doce, né, come de uma forma desenfreada os doces e daí o organismo não vai aguentar, né, e vai acabar tendo esse problema, né, do açúcar. Ou a cirrose, né, o problema no fígado, onde a pessoa bebe muito, acaba causando um problema para o fígado, né, e muitos morrem por causa disso, sofrem tanto, morrem. Né? A ansiedade, o nervosismo, né, causando úlceras no estômago, enfim, no intestino, o pulmão, né, por causa da fumaça, dos cigarros, enfim, você vai estragando o seu organismo e com isso vem a dor, vem o sofrimento, vem as doenças todas. Né? Pelo contrário, quando nós buscamos nos acertar, cuidar bem do nosso organismo, né, não passar por esses abusos todos, daí você tem uma vida mais saudável, mais feliz, não tem esses problemas de dores, né? E consegue viver melhor aqui nesse mundo, tá certo? Então a base então é essa. Se nós vivemos bem aqui, a vida futura nossa também nós vamos viver bem. Né? Então nós estamos aqui vivendo uma normalidade, né? Fazendo bem, buscando fazer bem, enfim. Quando você parte desse mundo e vai para o outro, nós vamos para uma morada parecida com a que nós temos agora, né? Então, vai ser uma morada razoável também. Se você for uma pessoa sensacional, muito boa, né? Então você vai mais próximo, a moradas melhores, né? Onde você tem menos apego, né? Você é mais feliz, enfim. Quando você só faz uma coisa errada aqui, a pessoa mesquinha, não faz nada para o outro, só pensa em si, né? Enfim, daí você vai morar em moradas horríveis lá na casa do Pai, né? Nós chamamos de inferno. Então você vai para lá, eu já falei isso em outros vídeos, vou voltar a falar, nós não somos levados, né? Nós mesmos que nos levamos, né? Somos atraídos, né? Como um imã, né? Assim como uma pessoa quer ir no bar, por exemplo, né? Para poder beber junto com seus amigos, entre aspas, né? Amigos entre aspas, amigo de copo, né? E vão lá para beber, eles vão lá atraídos, um atraindo o outro, ficam ali por causa do vício. Também nas moradas infernais, vamos dizer assim, né, nós vamos atraídos pelos mesmos amigos nossos aqui que estão lá, pelos mesmos costumes. Você vai ficar lá até você entender e fazer uma correção, né? Quando você fizer uma correção, depois você sai de lá. Então, por isso que o inferno, como diz aí, né, é para sempre, né? Que o tempo lá que você passa é tão grande, né, que parece que é infinito. Tá certo? Às vezes 100, 200, 1000 anos você fica no lugar desse, né, sofrendo por causa dos erros e não se acerta, né? Mas no momento que você pede a Deus, né, pede luz, no momento que você realmente de coração quer fazer uma mudança, daí Ele tira você de lá. Mas tem que ser do coração, Deus sabe, viu? Não adianta você enganar, não, que Deus não é enganado, tá certo? Tem que ser realmente de coração. Daí sim nós somos levados para lugares melhores, tá certo? Então não existe inferno eterno, existe sempre uma mudança, uma aprendizagem constante que nós vamos passando, mesmo nas moradas, nós vamos passando de moradas em moradas, né? Também a vida nesse organismo aqui, nós vamos passando por outros planetas, outros mundos, tem tantos por aí. E nós vamos passando de um lugar para o outro e vamos evoluindo cada vez mais, né? Nesse processo de ida e vinda, né? Nos corpos, né? Porque nós somos seres espirituais e habitamos esse corpo. Nós vamos habitar um outro corpo, em um outro lugar, em outro planeta, em outra dimensão. Porque na casa do Pai é enorme, é muito grande, né? Quando nós saímos desse organismo aqui, né, para você ter uma ideia, nós somos o espírito, né, temos perispírito, né, as pessoas que aqui habitam não conseguem ver, né, alguns conseguem, outros não. Então, a maioria das pessoas não consegue ver o seu espírito, né. Mas quando você sai daqui, você se vê como se você está agora aqui, até mesmo com roupa.
Com tudo que você tem aqui, você se vê lá no outro lugar, né? E no momento que você entra numa morada espiritual, a hora que você chega lá, tudo é sólido, como nós estamos aqui. Você vê o seu corpo como sólido também. Lá tudo é sólido. Você consegue ver que tudo que existe, tocar, andar, fazer o que você quiser, como você está fazendo aqui. Por quê? O seu organismo lá está vibrando na mesma frequência do que tudo que está ali feito. Daí você, tendo na mesma frequência, como aqui hoje nós estamos na mesma frequência desse mundo aqui, né? Então tudo é sólido. Você consegue existir aqui nesse lugar, né? Então, quando nós pegamos uma outra forma e vamos para outros lugares, também nesses outros lugares tudo se torna sólido como aqui está. E continuamos as nossas experiências, tá certo? Então é assim que acontece, né? A não ser em moradas muito superiores, né? Onde nós nos tornamos luz. Um foco de luz, né? Uma bola de luz, né? Daí eu não sei te dizer como que é, porque nesses lugares eu não conheço. Nunca fui, então não sei te dizer, né? Mas deve ser totalmente fora da nossa compreensão aqui onde nós estamos, tá certo? Eu já fui conhecer moradas bem inferiores, moradas parecidas com o que nós temos aqui agora e um pouco superior, mas muito superior eu não conheço. Até o momento não tive essa capacidade de ir, mas tem uma imagem, né, do que poderia ser, tá bom? Então tá aí, meus irmãos, fico por aqui mais esse pequeno vídeo, espero que tenha ajudado alguém. E se você ficou até aqui, né, me ouvindo, eu agradeço, muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo, e busque se inscrever no canal, deixe o seu like se for possível, aquele joinha, para que o canal tenha mais relevância, né, esse vídeo seja indicado para outros, né, e compartilhe, né, busque compartilhar com alguém, né, um grupo, um amigo, alguém da família, né, para que ele também possa ver. Então, meu interesse nesses vídeos é apenas fazer com que você, né, seja mais feliz, abra os seus olhos para que seja mais feliz, né? Não tenho outra ideia, né? Eu, como disse no vídeo anterior, eu gosto muito de estar aqui, né, buscando falar, porque nesse momento eu sou inspirado pelo meu anjo e falo de coisas que às vezes eu nem mesmo sei. É ele que me coloca, né? Vai colocando para mim e eu vou aprendendo com ele. Então até outro dia, fique com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.